Olá, mulher, seja bem-vinda, você que também ama o propósito da mesa, assim como eu. É com grande alegria que eu te recebo na nossa semana Criatividade à Mesa. Eu sou a Adélia Laura, decoradora há mais de 20 anos, especialista em mesa criativa. E nessa semana toda especial que foi preparada com muito carinho, vou te mostrar como desenvolver a sua criatividade e ser segura nas suas produções de mesa. Você que não nasceu criativa e que não consegue ser segura em suas produções, deve estar se questionando como seria possível você ter segurança nas produções de suas mesas, já que você não é uma decoradora assim como eu. Se eu estivesse no seu lugar e não tivesse visto a transformação na minha própria vida, na vida de milhares de clientes, os quais realizei sonhos, alunas e pessoas que estão ao meu lado, também me questionaria. Vou te mostrar agora provas reais de que desenvolver a criatividade e se sentir segura nas suas produções de mesa realmente é possível. Eu sou consultora de mesa pós, fiz N cursos, mas nenhum desses cursos me deram criatividade. Eu aprendi muito a desenvolver a minha criatividade e foi através do seu curso. Antes de entrarmos no conteúdo que eu preparei para você com todo carinho, acho que vale a pena você conhecer um pouquinho da minha história, saber de todo o processo de 20 anos até chegar aqui e entender que realmente é possível você desenvolver a criatividade e ser segura nas produções de mesa. Percebi nos meus clientes, na minha família, amigos, pessoas que convivem comigo, nos milhares de clientes que eu atendi e realizei sonhos, alunas de workshops e cursos online. Durante 20 anos, eu trabalhei com decoração de eventos. Eram mais de 300 mesas por fim de semana. Faça aí o seu cálculo. 300 mesas por fim de semana por 20 anos. Liderei equipes com mais de 50 pessoas e na grande maioria homens. Cada evento com a sua essência. Eu captava tudo que o cliente gostaria de ter ali na realização do seu grande sonho, daquele momento que era todo especial. Durante esse processo de 20 anos, eu aprendi a entender o cliente, sabia atingir a alma de forma certeira para poder realizar esse momento todo especial. E sempre colocando o aspecto e o desenvolvimento real da criatividade, transmitindo assim segurança na hora de passar o orçamento e principalmente ao executar o evento, entendendo sempre que criatividade não é somente deixar tudo muito bonito, é saber que eu tenho que aliar aquilo que meu cliente sonhava ao preço que ele poderia pagar no processo criativo. Foram mais de 20 anos valiosíssimos exercendo o dom que por Deus me foi dado de forma gratuita. Porém, com o nascimento do meu terceiro filho, nós aqui em casa, eu e meu marido, decidimos que eu ficaria em casa para cuidar do meu bem maior, que era a minha família, o meu lar. Nesse momento, abri mão de toda a minha bagagem de decoração. Guardei 20 anos dentro do coração e não foi fácil. Deixar de lado algo que era muito especial para mim, mas ao mesmo tempo que era imprescindível para o meu lar e minha família. Existe um eu família, um eu amor, um eu doação, mas também existe um eu profissional. E é aquele onde você se realiza como pessoa. Mas eu decidi abrir mão de tudo e me doar para a minha família. Um belo dia, saudosa desses momentos de corre-corre, de decoração, com o coração abafado e desejando reviver
todos aqueles sonhos que executava. Eu decidi desencaixotar os meus presentes. Esse impulso que deu o meu coração, eu simplesmente trouxe para fora os meus presentes que estavam guardados há mais de 7 anos. Um sentimento de posse. Eu tinha medo de usar tudo aquilo que eu tinha, as minhas louças, os meus talheres, de quebrar. E ficava sempre esperando alguém novo aparecer ali na porta, de repente, sei lá, quem sabe, a Rainha Elizabeth, né, para eu poder receber com toda a pompa. Só que na realidade, nesse momento, eu percebi que quem eu deveria realmente receber era a minha família. Esse momento, eu quero te contar, foi uma virada de chave na minha vida. Eu que passei executando por mais de 20 anos eventos, mesas para pessoas as quais eu não entendia o verdadeiro significado do propósito que elas tinham. Naquele momento, eu havia levado para dentro do meu lar o entendimento real do que essas mesas poderiam transmitir através da minha criatividade e a segurança que eu sempre tive para poder executá-las. Aproveitando o momento que meu marido e os meus filhos estavam para a fazenda, preparei uma surpresa, uma mesa linda, colocando em prática todo o dom criativo que tinha e toda a segurança para executar aquela mesa. Quando eles chegaram em casa e se depararam com a produção que eu havia feito, e sério, algo de cinema, eu percebi a alegria e o sorriso no rosto, tanto do meu marido quanto dos meus filhos. Naquele momento, meu marido perguntou: nega, vem alguém aqui para a gente poder receber? Eu falei: não, é para você. E naquele momento, os meus filhos perguntaram: mãe, vai ter um jantarzinho? Quero te contar que esses momentos à mesa aqui em casa, dotados de criatividade e segurança, passaram a receber o nome de jantarzinho. Eu falei: sim, meu filho, para o seu pai e para sua mãe. Agora vocês vão subir, porque é um momento nosso. E depois daquele momento, no dia seguinte, eu decidi transformar aquela mesa, que era um jantar, em algo especial, um café da manhã. Os meus filhos, quando desceram e se depararam com aquela mesa linda de café, vocês têm consciência, eu não montava mesa na minha casa, eu não tinha esse processo aqui no meu lar. Então foi tudo surgindo, tudo entrando de forma criativa e segura, mas de uma maneira muito leve, porque Deus foi colocando. E nesse momento, assim que os meus filhos se sentaram à mesa, o meu filho mais velho falou assim: mãe, a senhora percebeu que tem uma cadeira vazia aqui na mesa? Sim, tem, porque a nossa mesa é de 6 lugares e nós somos em 5. Ele falou: mãe, a senhora tem noção que quem está sentado aqui nessa mesa é Jesus? Confesso para você que uma criança, naquela época de 7 anos, estava me ensinando o verdadeiro propósito de uma mesa criativa, segura e ao mesmo tempo um processo que mais para frente vocês vão entender realmente o porquê chamo mesa de processo. Percebi que a mesa criativa, ela é também amor e entrega. Nessa mesma semana, eu tive uma grande ideia. Eu tinha um Instagram, uma conta particular, onde eu partilhava a minha vida pessoal. Parei e pensei: gente, quem vai querer ver a vida da Adélia? Me deu uma ideia. Vou partilhar a mesa que eu produzi para os meus filhos com criatividade, amor e entrega. Ah, não deu outra. Eu recebi inúmeras mensagens perguntando como eu havia executado aquelas mesas, onde eu havia comprado, como eu tinha feito o arranjo. E nesse momento eu percebi que poderia inspirar inúmeras mulheres com a criatividade e com aquela segurança que eu sempre tive ao montar as decorações, através de uma mesa que reúne, abraça e agrega. O meu perfil deixou de ser algo pessoal e passou a ser um coletivo, onde hoje abraço milhares de mulheres. Conforme fui postando, fui percebendo que o mundo da mesa é de muita vaidade. Entre os perfis havia aquela competição por prêmios. E aí, a gente sempre ficava instigado de maneira consumista a adquirir sempre novos itens. E eu, Adélia, entrei nessa onda.
queria sempre algo novo para fazer uma mesa renovadora, deixando de lado o que eu já tinha e entrando numa maré, numa onda total de consumismo. Foi quando um dia, preocupada com uma dessas competições entre perfis e desvirtuando totalmente do verdadeiro sentido que a mesa tem, foi que Deus falou absolutamente comigo. Quando eu fui me deitar, Adélia, eu te dei um dom, a criatividade nata, de graça, gratuita, coloquei na sua mão e você está fazendo o que com ela? Eu procuro que você inspire as pessoas com criatividade, mostrando para elas o verdadeiro sentido da mesa e não com gastos exagerados. A partir daquele momento, eu mudei totalmente a minha forma de postar no meu perfil. Comecei a usar somente o que eu já tinha, buscando um novo olhar para as minhas mesas, um olhar realmente criativo. Foi quando tudo começou a fluir. Começaram a surgir propostas de workshops, de treinamentos. Clientes começaram a aparecer através da mesa e eu vi que realmente, depois que eu mudei totalmente o meu conceito para o conceito verdadeiro de como a mesa precisa ser vista, que as portas foram se abrindo. Percebi que com essas postagens, com essas inspirações que eu colocava na internet, que eu estava recebendo mensagem das pessoas de como eu movimentava a vida delas e de como, de certa maneira, eu acabava entrando no lar de cada uma quando elas partilhavam comigo os seus momentos à mesa. Diante de todas essas oportunidades que foram apresentadas para mim através da mesa, percebi que no online eu teria a maior oportunidade de abraçar um número maior de mulheres diferentes, por exemplo, de um workshop ou um curso que de repente abraçava 200, 60, 50 pessoas. Com o online, eu percebi que eu tinha pessoas não somente de Goiânia, mas de diversos países do mundo. Alemanha, China, Espanha, Inglaterra, Portugal, Estados Unidos, onde consigo desenvolver nestas mulheres a criatividade e deixando-as seguras com suas produções de mesa, levando uma nova perspectiva para o seu lar ou o seu comércio de mesa. Todo esse caminho percorrido até aqui, eu percebi que consegui desenvolver nas mulheres a criatividade, seja ela uma criatividade inata ou uma criatividade estimulada e deixando-as seguras nas suas produções de mesa. Então vamos lá para o conteúdo que eu preparei com todo carinho para você nessa semana Criatividade à Mesa. Percebo no mundo que envolve a mesa um conceito muito limitado do que realmente a mesa significa. Muitos pensam que mesa é somente a mesa posta. Porém, a mesa posta é apenas uma das formas de ser mesa. Quando dizemos mesa posta, estamos colocando uma barreira. Estamos limitando o conceito verdadeiro e amplo de mesa, como se a mesa fosse vivenciada somente quando ela está verdadeiramente posta. Mesa posta é apenas uma das formas de ser mesa e que muitas vezes se faz taxativa, se faz barreira por um conceito que nós trazemos de nossos ancestrais, que nos limitou muito ao não ter, ao não entender de etiqueta, ao ser difícil, aquele sentimento verdadeiro de escassez de tudo, criatividade, segurança, itens que você possui e principalmente etiqueta. Recebo muitas mensagens de mulheres falando não entender de etiqueta e até me pedindo conteúdos, conceitos, lives a respeito do tema. Percebo que causa uma barreira que limita as pessoas nesse processo criativo. Você sabia
que o termo etiqueta surgiu no século XIV. E o intuito era realmente etiquetar as famílias com um título de nobreza. Sabe, a família era importante quando ela possuía um sobrenome. Não sei se você já assistiu aqueles filmes da realeza, onde as pessoas eram anunciadas, não pelo nome, pela região, mas sim pelo sobrenome e pelo título que elas possuíam. Vocês percebem aí que a etiqueta é muito taxativa, justamente por querer criar uma barreira entre classes sociais. Vivemos em pleno século XXI, onde buscamos de maneira social a igualdade entre as pessoas e principalmente a igualdade entre as classes. A etiqueta precisa ser algo leve, descontraído, onde não crie barreira no social. Ela precisa ser inclusiva e não excludente. É hora de deixarmos as crenças limitantes de lado e usarmos a etiqueta como nossa aliada, fazendo dela parte no processo fundamental da funcionalidade, que é diferente de barreira, que impede a flexibilidade de um momento de um processo criativo. Então, o que é mesa no meu conceito? Mesa é um processo, é o engate, é o estar junto, é o fazer fluir o seu lar, a sua casa, onde todos participam. Seus filhos, seu marido, suas noras, seu genro, enfim, você como anfitriã e o convidado também participando de todo esse caminho, de todo esse processo criativo. A mesa, ela é muito mais do que um substantivo. Ela é um verbo que precisa ser conjugado. Precisamos ver e perceber que a mesa, nesse sentido de processo, tem começo, meio, mas não tem fim, porque ela sempre será lembrada em suas memórias. A mesa deve ser simples e descomplicada, para gerar sentimentos e memórias com o que temos e com o que criamos. Ela pode estar posta ou não. Em todo esse processo de engajamento que a mesa causa, pode estar acontecendo alguns erros aí com você. Montar o óbvio, seguindo uma modinha de mesa, sem causar impacto, sem ter criatividade, faz com que a mesa não tenha essência. Ver as inspirações e não conseguir transformar de acordo com a sua realidade. Se inspirar é importante, estudar as inspirações é fundamental, mas pode ser frustrante você não conseguir transformar de forma criativa com o que você tem aí ao seu acesso. Outro sentimento errado que pode surgir no seu coração é pensar que você é escassa de criatividade. Isso daí o comércio quer colocar dentro do seu coração. Afinal, a criatividade está para todos, para mim que sou nata e para você que precisa ser estimulada. Outro erro grande é não saber olhar para a natureza com os olhos que ela merece. Ela tem tudo para te fornecer. De graça, basta você conseguir olhar com olhos criativos e, claro, seguros para o que ela possui. Outra dificuldade que eu percebo é você não saber usar os itens que tem a sua geladeira. Verduras, legumes, frutas. E aqui eu já falo de cara para você. Tudo isso volta depois para a sua geladeira, trazendo versatilidade. Uma hora decorativo, outra hora gastronômico. Ficar preso naquilo que você não tem traz ao seu coração novamente o sentimento de escassez, fazendo que o processo criativo fique com certeza bloqueado. Não conseguir ver versatilidade nas suas peças, mudando elas de função, faz com que você pense que nunca tem muita coisa. O sentimento de não ter te leva justamente novamente a escassez. Vou te dar um exemplo aqui de um ralador. Ele não precisa viver a vida inteira ralando. Você pode usar esse item como um porta-guardanapo, um porta-pano de prato. Pode usar como base para um arranjo e, de repente, quem sabe, um item para colocar como um mimo na mesa para o seu convidado.
Quando você fica presa nesses erros que eu citei para você, você se limita a não olhar o que você tem em casa, esquecendo as suas coisas dentro do baú, deixando a criatividade de lado, fazendo compras excessivas e achando que você tem ultrapassado. Com esses erros, você acaba se limitando, não desenvolvendo a sua criatividade e não tendo segurança na produção de suas mesas. E isso faz com que você não alcance os verdadeiros sentidos que a mesa precisa ter, para que você consiga desenvolver a sua criatividade e ser segura nas suas produções de mesa. Eu vou te apresentar os meus 3 pilares. O primeiro pilar é o método dos 5 sentidos. Tem uma frase de Platão que resume muito bem a necessidade de nós usarmos em nossas produções de mesa os 5 sentidos. A percepção da nossa realidade está limitado àquilo que os nossos sentidos conseguem perceber. Durante esses 20 anos trabalhando com a mesa, vi que o que conecta os corações são os pequenos detalhes que fazem com que os 5 sentidos sejam aguçados e percebidos no processo da mesa. Entender a complexidade dos 5 sentidos faz com que fique claro que a mesa é engrenagem, processo, movimento, que tem começo, meio, mas não tem fim. Vou te dar alguns exemplos usando o sentido da audição. A música está ligada à audição. É ela que conduz o processo da mesa. A música vai dizer se o seu evento é rápido ou longo, se é agitado ou mais calmo, de repente, se vai ser mais dançante ou não. Você já percebeu que nos eventos, como por exemplo de casamento, existem certos tipos de música que já dizem para o convidado: ei, o momento está chegando ao fim? Ou quando uma música toca, aquela coisa mais nostálgica e que te remete a um momento, a um processo que você viveu na sua vida. Isso porque o sentido da audição faz com que a música se torne uma lembrança daquele momento vivido. E pasmem, quero te contar uma coisa: a música está ligada diretamente com o que você vai servir e ao que você vai usar para decorar a sua mesa. O segundo pilar que norteia a mesa criativa é a criatividade. Eu recebo muitas mensagens por direct dizendo: Adélia, se eu conseguisse ser criativa como você. Adélia, de onde você tira tanta criatividade? Fiz uma mesa, mas não ficou criativa como as suas, dentre várias outras nesse sentido. Mas o que é criatividade? É ter o olhar sensível para tudo que está à sua volta, para o que temos e ver possibilidades transformadoras. Saber olhar para a natureza e extrair o que ela tem de melhor para nos dar. Um tronco de árvore, uma folha seca, uma poda de jardim. Objetos que remetem à sustentabilidade. Potes de azeitona, garrafas de vinho, garrafas PET, rolhas descartadas, enfim, tudo aquilo que faz com que você leve ao mundo uma nova qualidade de vida. Afinal, ser sustentável é elegante. Criatividade é saber olhar para o seu acervo e entender que ele não é pobre. Você consegue sim fazer do pouco que você tem um muito repleto de variações criativas. Você precisa perder o sentimento de escassez que o comércio impõe. Saber captar verdadeiramente a sua essência, a essência do seu lar e do seu comércio de mesa. O conceito de criatividade é muito amplo e ele precisa ser praticado. Eu só digo uma coisa: se eu posso, você também pode desenvolver a sua. Como eu já disse aqui para você, existem 2 tipos de pessoa: aquelas que nascem com a criatividade nata e aquelas que precisam desenvolver a criatividade ao longo da vida. Para desenvolver essa criatividade é importante que você estude, pratique, porque é como andar de bicicleta. Uma vez despertada, você vai além. É importante entender que a criatividade
não é limitada. Ela é um mundo muito vasto. É a essência de cada um. Quanto mais você desenvolve a criatividade, mais criativa você se torna. O terceiro pilar, que faz o fechamento, o elo entre o primeiro e o segundo, são as memórias afetivas. Quando temos uma mesa no qual entendemos que ela é um processo, onde tem criatividade e movimento 5 sentidos, consequentemente, gera memórias afetivas. É aqui que digo para você, com toda convicção, que mesa tem começo, meio, mas não tem fim. É um constante movimento de lembranças que são geradas, guardadas e nunca esquecidas. Portanto, desenvolver a sua criatividade e ser segura nas suas produções de mesa é possível sim, a partir do momento em que você começa a executar esses 3 pilares. O pilar da criatividade, dos 5 sentidos e gerar memórias afetivas. É com grande alegria que eu digo para você que hoje você deu o primeiro passo para começar a desenvolver a sua criatividade e com certeza se tornar segura nas suas produções de mesa. E agora, para que essa aula não fique muito extensa, vou te mostrar o que nós aprenderemos na nossa segunda aula. Já estou ansiosa para o nosso segundo encontro, porque eu já vou dizendo logo aqui, vai ser um mão na massa, lotado de criatividade, porque eu quero começar a despertar esse sentimento criativo no seu coração. Olha só, eu quero que você coloque aí para mim o que você vê aqui, olha. E já vai tentando imaginar o que nós vamos fazer na nossa segunda aula. E aqui? O que você vê? Dá uma olhadinha. Olha que lindeza! Vou colocando tudo aqui. Tantã! Olha, o que você está vendo aqui? Agora aguarda, porque esse daqui é pesado, hein? Tantã! Olha que lindeza! A nossa segunda aula promete. Antes de dar os próximos passos para a nossa segunda aula, o nosso segundo encontro, eu quero te pedir, coloca aqui embaixo o que você achou desse nosso primeiro contato. Coloque também as suas dúvidas. Quero responder o maior número de comentários possível. E eu quero te fazer um convite todo especial. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade no Facebook, clique aqui nesse botão e vai correndo para lá, porque a nossa partilha é tamanha. Vou postar tudo o que está acontecendo nessa semana nos nossos grupos de WhatsApp e na comunidade do Facebook. Então, se você não faz parte ainda dos nossos grupos de WhatsApp, corre para fazer parte. É um grupo silenciado, onde somente os administradores falam dentro deles. Com esse botão que está aqui, ó, embaixo desse vídeo, você já consegue automaticamente pular para dentro de um deles. E olha só, se você ainda não me acompanha nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, estou te esperando lá para que nós possamos aprofundar ainda mais sobre isso que amamos, a mesa. E olha só, na nossa próxima aula, que eu estou ansiosa, vou te mostrar com uma mão na massa como começar a desenvolver a sua criatividade e ser segura nas suas produções de mesa. Muito obrigada por sua presença nessa nossa primeira aula, ansiosa pela nossa segunda. Fique com Deus, te espero lá. Olá, meu nome é Márcia, eu sou de São Bernardo do Campo, em São Paulo, e eu queria contar um pouco da minha experiência com o curso que eu fiz da Adélia. Eu sou Ivânia Veloso, da cidade de Araguaína, Tocantins. Estou quem despertou esse interesse por esse curso que a Adélia, maravilhosa, colocou aí para nós. Antes mesmo de eu fazer esse curso, eu já tinha uma característica de fazer os eventos da minha família,
de fazer os encontros na minha casa. Eu sou profissional de marketing e os eventos sempre foram uma vertente dentro da minha vida profissional. É o seguinte, eu sou apaixonada por decoração, gente. Desde criança eu sou apaixonada por decoração. E eu descobri que isso foi um dom de Deus também, né? Eu sei que isso está na minha essência também, eu já descobri isso. Mas o que eu quero falar para vocês é que quando eu vi, né, a Adélia no Instagram e vi o trabalho dela, eu disse, meu Deus do céu, é aqui que eu preciso entrar, é nesse negócio, é nessa energia dessa mulher, porque foi através dela que aí eu tô ampliando, eu tô assim, gente, eu tô me encontrando, na verdade, através desse curso da Adélia. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, se antes eu já via um monte de coisas que eu dava para aproveitar, imagine agora, depois desse curso. Porém, depois que eu conheci a Adélia e eu comecei a ver este conceito dela de como receber, que não é só sobre mesa posta, mas sim o significado de resgatar essa união entre a família, entre os amigos, entre as pessoas que frequentam a sua casa, despertou em mim uma criatividade, uma vontade de trabalhar com mais afinco sobre isso, sobre esse tema, sobre esse conceito. E eu comecei a segui-la e fui me encantando da maneira simples como ela explica, da maneira como ela coloca esse tema naturalmente na vida da gente e como ela estimula a criatividade. Quero falar para vocês que eu estou encantada. O curso tem trazido assim grandes emoções, sabe? Eu fiz depois alguns detalhes que eu utilizei com as técnicas da Adélia, né? Então, o que acontece? Quando você mostra a sua essência na mesa, porque é na mesa que você vai mostrar a sua alma, quem você realmente é. E aí, o que aconteceu? Eu fiz, depois do curso que eu estou fazendo com ela, eu fiz um encontro no meu trabalho, onde eu já apresentei algumas coisas que eu aprendi com a Adélia. Todo dia eu aprendo muito mais. Eu fico focada. Eu perco sono à noite para assistir os vídeos, sabe? Eu estou encantada. Então eu não tive dúvidas, eu entrei no curso, já revi as aulas várias vezes, porque é sempre um momento inspirador para mim. E eu acho que isso mudou totalmente a minha visão sobre eventos e sobre como receber. Eu abri uma página no Instagram, comecei a trabalhar focada nisso, né? Hoje em dia eu não trabalho mais corporativamente, eu trabalho em casa e tenho focado muito em fazer eventos, em receber as pessoas. Isso também mudou a dinâmica da minha casa, mudou a dinâmica da minha vida, porque eu tenho os momentos inspiradores quando eu assisto às aulas da Adélia, né? Então, realmente, para mim, é um curso que valeu muito a pena pela minha pessoa, né? Para você engrandecer tudo aquilo que você tem dentro de você. E também porque as pessoas passam a te ver de outra maneira, passam a receber essa energia boa que a gente passa, esse carinho que a gente coloca em cada detalhe que você coloca quando vai receber alguém na sua casa ou quando você vai fazer um evento, usando, né, essa criatividade, essa inspiração, essas novidades que ela coloca no curso. Então, eu adorei. Estou progredindo muito. Hoje em dia eu quase não procuro essas inspirações em outros sites ou com outras pessoas. Eu despertei muita coisa através do curso dela e aí cada vez que eu vejo um detalhe diferente, uma coisa nova, uma coisa que eu vou aproveitar de outra maneira. Então eu só tenho a agradecer a Adélia e toda a equipe por essa montagem desse curso. Acho que realmente resgata o que a gente tem de melhor em nós mesmos. Obrigada.